Olá, boa tarde. Meu nome é Celso Oliveira Júnior, sou professor, orientador. Estamos dando início à sessão de defesa do artigo de trabalho do professor Marcos de Souza Machado para a obtenção do título de mestre no Prof. Artes. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro de 2023, são exatamente 17 horas e 1 minuto. Temos presentes os professores que compõem a banca, eu, que fui orientador do trabalho, o professor Diego Pereira e o professor Luiz Cláudio Cajaíba, que vamos avaliar o trabalho Experiências Estéticas na Educação Básica, narrativas de um professor em contextos desfavoráveis. Dentro do nosso ritual, o professor Marcos tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Queria agradecer a presença dos professores e a presença também de Tayara, nosso público que veio assistir, e o professor Cristiano Figueiró, que é o coordenador do programa, o coordenador local do programa, que está presente também. Então, Marcos, você tem 20 minutos, e em seguida o professor Diego vai fazer as considerações, o professor Luiz Cláudio, e a gente, por sugestão do professor Cláudio Cajaíba, a gente vai fazer uma quebra de protocolo, o professor Diego não estava aqui na hora. Então, ao finalizar suas considerações, o senhor já pode imediatamente, se não houver nenhum problema, informar a todos nós, e já fica gravado, se o trabalho foi aprovado com ressalvas ou reprovado, e depois o professor Cláudio Cajaíba a mesma coisa, e a gente segue para fazer uma defesa, segundo o professor Cajaíba, menos sádica. A gente já vai quebrando esses protocolos para fazer a coisa o menos formal possível, porque nós não somos formais, nem estamos vestidos com túnicas de Harry Potter. Então, vamos lá. Então, Marcos, você tem 20 minutos. Pois não? Ok. Marcos desapareceu. Houve alguma coisa. Vai haver uma performance. Eu ia falar isso. Vai rolar uma performance. Poderia ser, mas ainda não é. Posso Então, iniciar, tá. professor? Por favor, Marcos, você tem 20 minutos. Eu peço aos presentes que silenciem seus microfones, fique só o Marcos apresentando. O tempo é seu, são 17 horas e 3 minutos. Então, boa sorte, Marcos. Obrigado. Obrigado, professor Celso. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença e a aceitação do professor Diego, né, principalmente pela generosidade de estar aqui, também o professor Cajaíba, né? Luiz Cláudio Cajaíba, a gente fala tanto pelo sobrenome que a gente esquece que o nome dele é Luiz Cláudio, né? Obrigado, professor, pela presença e aceite de analisar o meu trabalho. Bem, esse trabalho é fruto do mestrado profissional em artes, né? Que foi iniciado lá em 2021 e tem agora a coroação com essa apresentação. Tem a orientação do professor Celso Júnior, que generosamente não só aceitou, mas me orientou de maneira muito cuidadosa e carinhosa, né? E agora eu vou avançar um pouco. Eu trouxe aqui para a gente iniciar um trecho, né, de um poema do Manuel de Barros, que eu gosto muito, que é um autor que fala sobre as infâncias e das infâncias, né? E ele diz assim: então era preciso desver o mundo e usar as palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. E aí eu convido vocês para virem comigo. Eu trouxe aqui uma síntese não, na verdade, uma cópia, né, quase fidedigna do sumário do meu trabalho, que é a introdução. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia, vou falar um pouquinho também dessa conversa, né, como é que surge essa conversa, e aí eu trago a pandemia, falo um pouquinho do menino que quase perdeu o pinto, que foi uma experiência bem interessante. Falo também de algumas questões da educação infantil, né, e o desafio de ser um professor homem no trabalho com criança pequena. Apresento algumas considerações que poderiam ser finais, mas não são.
Finalizo com a proposta pedagógica, a proposta didática, né, que é o produto que o mestrado profissional prevê, e encerro com as referências. Bom, existe um desafio muito grande, né, para falar de si, e esse convite foi feito por Celso e também por Cajaíba em algumas aulas, né, durante as disciplinas que eu peguei com eles, e eu sempre ignorei. Celso batia muito sobre isso, né? Você precisa falar de si, você precisa falar da sua experiência, e eu sempre relutante, até que cheguei na qualificação e recebi a rebordosa que tinha que ser, né? Não tinha outra alternativa. E aí, em uma conversa que eu tive com o Celso, eu falei um pouquinho sobre a minha infância, né? E aí eu entendi um pouco sobre essa questão de que talvez seja a minha infância, né? O eu um pouco mais pequeno, né? Porque eu já sou pequeno, do meu eu criança para me tornar um professor da educação infantil, né? Talvez seja essa a relação que a gente possa fazer na construção da minha memória, né? De vida e também profissional. E aí a relação desse eu professor, né? Como é que se deu essa relação da construção da minha identidade profissional enquanto um ser que foi uma criança em um contexto específico. E aí, apesar dessa pergunta não estar no trabalho, no momento que eu fui reler o trabalho e elaborar os slides, eu me lembrei que eu não fiz uma pergunta norteadora, como é comum, né, nos trabalhos acadêmicos, embora eu acho que isso não diminui o trabalho. Mas essa pergunta aí, ela está implícita no trabalho, né, no texto. Existe uma relação entre a criança que eu fui e a criança grande que eu sou hoje? E aí eu utilizo uma citação que eu retiro do meu trabalho, na página 11, que eu digo assim: talvez a minha afeição com a educação infantil seja o fato de eu ter sofrido muitas questões da infância, a ponto de não conseguir recordar de nada, absolutamente nada da minha primeira infância, né? Não recordo quem foi, por exemplo, a minha primeira professora, quem me alfabetizou. Para muita gente isso pode parecer uma bobagem, mas para mim é uma relativa dor, né? Embora eu não precise de terapia para poder tratar isso, mas é uma dor porque eu trabalho com criança pequena, né? Com crianças em geral. E a alfabetização é uma etapa muito importante na vida das pessoas, né? Em geral, as pessoas lembram quem foram as suas professoras, geralmente mulheres, né? Que as alfabetizaram. E eu não lembro, eu não consigo ter essa memória. Isso, para mim, é uma angústia, uma dor. Opa, peraí. Aí. Vou falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa, que foi um insight que eu tive também com o Celso, né? Ele usou esse termo e eu fui buscar e eu acho que se encaixou muito bem no meu trabalho. O trabalho não é um memorial, né? Eu não utilizo o memorial, não é um memorial, embora ele tenha algumas características de memorial, visto que eu faço um levantamento da minha história, né? Ele também não é uma autobiografia, porque por mais que eu faça um levantamento da minha história, ou de parte dela, né? Eu não vou falar de toda a minha história, mas de parte dela, mas eu não faço uma autobiografia, porque ele não é um trabalho literário, né? Eu faço uma análise da história, das minhas experiências como professor. O que é um estudo qualitativo de natureza etnográfica com evidência na autoetnografia, né? Ele baseia-se na articulação do conceito de experiência de La Roça e da autoetnografia. E aí eu busco 2 artigos, né, dentre um número bacana de artigos relacionados a isso, que é de Santos, 2017, Maia e Batista, 2020. E por que isso? Por que essa metodologia? Porque é um registro histórico vivencial de um professor homem na educação infantil e também um registro histórico e acadêmico das práticas pedagógicas, né, vividas por mim. Eu vou passar esse slide bem rapidinho para não perder muito tempo, porque eu quero falar das experiências em si. A dificuldade de ser um professor homem na educação infantil é muito grande. Eu lembro que quando eu passei no concurso de 2019,
que eu fui assumir, eu estava lá na fila para poder escolher a minha escola, todas as pessoas, geralmente mulheres, e alguns homens, né, escolhendo as escolas, mas os homens geralmente iam para o Fundamental, ou o Fundamental 1 ou o Fundamental 2, né, para trabalhar nas séries finais. E eu lá esperando minha vez, crente abafando que, né, daria certo, porque todo mundo estava escolhendo, tinha vaga em vários lugares, a gente faz um levantamento antes, mas chegou na minha vez, eu fui negado, eu não pude ir para a educação infantil e isso me torturou muito. Lembro da cena, lembro do gesto que a pessoa da secretaria fez no momento que ela negou a minha ida, né? Tentou justificar com um documento inexistente, um decreto mentiroso, inexistente, e eu fiquei perdido, completamente perdido, né? Até que fui trabalhar no 5º ano do ensino fundamental, até que gostei da turma, mas dá trabalho, muito mais do que da educação infantil. E aí, enfim, muitas frustrações, até que uma pessoa me descobriu a partir de um contato, né? Nesse universo da educação a gente sempre tem um contato. E aí uma diretora me descobriu, que é Lídia Almeida, e a gente brigou muito na Secretaria de Educação e consegui ir para lá no começo de 2020, né? Antes da pandemia. Eu queria... Tem muitas coisas para falar sobre o CMEI, mas o tempo não vai dar. Mas eu queria deixar um momento, né, assim, que foi muito marcante. Eu lembro de reuniões no começo do ano para justificar a minha presença lá, né? E aí, justificar que eu digo, né, tentar convencer as pessoas, né, as famílias da minha presença. E a diretora usava muito o argumento, não se preocupem, porque professor Marcos, não, praticamente assim, né? Só faltou dizer assim, que eu não teria contato com o corpo das crianças, porque tem uma cuidadora, tem auxiliar, então não se preocupem quanto a isso. O banho e a fralda, quem vai fazer, a troca de fralda, quem vai fazer isso são as mulheres que estarão na sala. E aí, enfim, passaram algumas semanas e eu lembro que a cuidadora, em determinado momento, falou assim, em tom alto, né? Provavelmente para eu ouvir, e eu ouvi, e ela disse assim: eu acho massa a presença de homem na educação infantil, mas isso sobrecarrega a gente. E aí essa fala me soou muito forte, né? E desde então eu sou o professor que mais coloca o dedo na fralda e recebe o chocolate na ponta do dedo, às vezes, porque a gente quantidade de cocô que tem dentro da fralda, né? Na hora de trocar. Então, eu realmente troco, eu realmente dou banho, coisa que muitas professoras, às vezes, né, elas se recusam a fazer isso. Então, essa experiência da cuidadora, essa fala da cuidadora foi muito, muito marcante para mim. E aí veio a pandemia, a gente teve um apagão em Feira de Santana, na verdade no Brasil todo, né? Mas em Feira de Santana, que alguns colegas aqui estão presentes, sabem que é uma realidade, eu diria que paralela, né? Um universo paralelo, assim, dentro do Brasil, né? Porque a gente ficou literalmente em casa durante um ano, né? Parado, sem fazer absolutamente nada, exceto uma formação, uma palestra aqui, outra ali, mas por conta do contexto extremamente complexo de Feira de Santana, essas formações não funcionavam de maneira adequada. Tivemos algumas atividades remotas após o retorno, né? Foram experiências assim, a partir de outros contatos com outras instituições, principalmente escolas privadas, né? Gravação de vídeo, envio de link, utilização do WhatsApp como forma de comunicação, enfim, foram algumas tentativas, mesmo com a criança pequena, né? E eu digo sempre que é como se a gente estivesse trocando o pneu com o carro em movimento, né? Porque foi uma loucura, assim, e, enfim, a gente encerrou o ano, graças a Deus, que acabou, né? E voltamos para o presencial. Mas aí, por conta das perdas salariais que eu tive, eu decidi mudar de escola. E aí fui para um distrito na tentativa de recuperar a questão financeira. E foi outra confusão, porque lá eu tive um contexto extremamente limitador do ponto de vista, por exemplo, da linguagem, né? Mas, ao mesmo tempo, tivemos algumas vantagens, né? Eu era muito brincante nessa turma, era uma turma muito seriada, tinha uma menina de 6 anos que não tinha passado pela educação infantil, ela não sabia sequer desenhar um círculo de qualquer jeito, né? Mesmo que não fechasse, ela
muito limitada, né, pela inexperiência da escola, e um menino que sabia ler, mas não sabia escrever. Ele já tinha 11 anos na época. E aí aconteceu de uma situação lá que o amigo dele se machucou na escola, cortou o pinto, como eu digo, né, a base do pênis, e ele, enfim, no dia seguinte ficou aquele clima chato e tal. Eu fiz uma proposição para tentar não deixar o clima tão baixo assim, e aí propus que eles desenhassem como é que eles estavam sentindo. E esse menino, sem me perguntar absolutamente nada, ele escreveu esse texto que, para mim, é muito importante, porque foi um texto escrito com muito significado, né? Ele diz assim: eu tô com a barriga doendo, desculpa, eu tô com a barriga estranha, mas eu quero que fulano melhore rápido para jogar bola. Vou ficar muito feliz. Fim. Então, quando ele faz essa carta, né, com um começo e um final, né, ele bota um fim, ele assina a carta, ele data o documento. Para mim é um momento muito significativo. Mas chegou um determinado ponto que eu não conseguia avançar do ponto de vista da alfabetização desses meninos, porque eu via que o contexto de letramento era muito limitado. Então, sem falar as inúmeras outras questões, né, que me fizeram sair da escola, tá? No ano de 2022. 2022? Acho que foi. Bom, e aí, depois disso, terminei o ano lá, eu voltei para a educação infantil, graças a Deus, né? Surgiu uma vaga para trabalhar com crianças do grupo 2 anos. E aí foi minha contemplação maravilhada, né, em relação à educação infantil. Eu trouxe aliás, 3 exemplos, né, desse momento com a educação infantil, e aí eu peço licença para compartilhar com vocês. Uai. Não está indo. Eu acho que deu um bug aqui, mas não tem problema. Não tem problema. Eu vou avançar para a gente não gastar tempo, tá? Só para contextualizar, esse é o momento em que a criança está brincando com a estagiária e ela provoca ele do ponto de vista da linguagem. Ela cria uma cena com ela chama ele de vovó, por exemplo, e ele oferece café, ele entra na caixa para pegar alguma coisa, como se fosse a casa dele, né? E ele entrega, dialoga com essa estagiária até que eles se despedem, ele fecha a caixa e fica lá dentro como se tivesse encerrado a cena, né? E esse momento foi muito interessante porque eu lembro que eu levei as caixas para lá e todo mundo me perguntando: e aí, você vai fazer o que com essas caixas? Qual é a sua proposta? Eu disse: rapaz, eu não sei dizer não. Quem vai me dizer o que a gente vai fazer com essas caixas são as crianças, né? E aí a gente tem essa ideia, eu estava até falando com o Celso ontem, que isso se aproxima um pouco do teatro, porque a gente tem uma ideia da coisa pronta, né? Tem um texto pronto, a gente vai ensaiar, fulano vai dizer isso, Beltrano vai responder aquilo. Mas, na verdade, a gente pode, nesse caso, eu levei algumas materialidades, né? No caso, algumas caixas, e as crianças produziram. Teve criança que fez túnel, teve criança que fez como se fosse um tênis, enfim, foi uma série de genialidades que surgiram a partir daí. Aqui também, eu não vou conseguir exibir o vídeo, eu peço desculpas por isso, mas é uma experiência que foi muito marcante porque é uma atividade que a gente chama de atividade permanente, né? Que é a rodinha. Durante a rodinha a gente canta várias músicas, fala do tempo, faz contagem das crianças para introduzir esses elementos, esses conhecimentos nas crianças, né? E essa música é uma música que eu conheci lá em 2020, a música do Jacaré, o Jacaré que foi passear na lagoa. Só que eu gosto tanto dessa música que eu queria crescer essa música. E aí eu propus, né, que é o final da música, né, que termina assim: o jacaré abriu o bocão e nhaco. Nesse momento eu proponho que eu conto um segredo, na verdade, né? Eu crio uma ideia de que é um segredo de que o jacaré não comeu o peixinho, e o peixinho conseguiu se esconder, e aí a gente cria a cena, né? O jacaré foi para onde? Foi para casa. Fazer o quê? Dormir. Aí nesse momento é porque o vídeo, pena que o vídeo a gente não consigo exibir, mas nessa cena aí, tô ligado, Celso. As crianças deitam, né, simbolizando o jacaré, né, imitando o jacaré, e dormem o tempo que eu
precisar para que o jacaré durma. Aí no dia seguinte acorda, o sol, e aí repete, eles têm uma fala marcante, né? De que é hoje que eu como esse peixinho, e eles já sabem essa fala, enfim. É todo um jogo que foi sendo criado para tentar apresentar, de certa maneira, os elementos da cena, né? Dentro da narrativa do contexto ali da educação infantil. Uai. Aí, cadê, gente? Aqui. Esse é outro exemplo muito bacana que eu gosto muito de um menino que está experimentando cientificamente, né? Colocar areia dentro desse toco aí, ele observa por vários minutos essa areia que cai aí, e em determinado momento, nesse vídeo mostra isso, ele tenta colocar a areia de baixo para cima. E aí eu trago uma citação, tentando, né, experimentar se a areia sobe, sei lá o que está passando na cabeça dele, né? Experimentando. Ao mesmo tempo que a criança descobre o mundo exterior e nele exerce uma ação, sua imaginação se desenvolve. Pela atividade, a criança se confronta com os outros, com o real, ao fazer descobertas, ao sentir alegrias e dores, ao viver apegos e conflitos. Ele encontra algumas respostas às suas perguntas, toma consciência de suas possibilidades de ação, de seus limites. Opa! E aí, só para finalizar as experiências, essa foi uma experiência muito bacana que surgiu da estagiária, que me propôs a gente fazer uma noite do pijama com a turma do grupo 2, inspirada na escola que ela trabalhava. Eu topei a ideia, a gente desenvolveu, tivemos algumas resistências de algumas professoras, da gestão que ficava meio insegura, mas foi muito interessante porque toda a turma aderiu à proposta, né? Apenas uma criança não pôde participar, e foi uma noite incrível, de caça ao tesouro, as crianças correndo pela escola com lanterna, né? Tudo escuro no breu. Acho que foi uma experiência assim marcante, inclusive estou para escrever esse trabalho para publicar em breve. E foi a primeira noite do pijama de Feira de Santana, tá? Da educação infantil, de Feira de Santana, né? Mas principalmente da educação infantil, que é muito marcante. Considerações finais, minha missão enquanto educador infantil e artista é fomentar e promover bons momentos em que a afetividade esteja presente e acompanhe a criança por toda a vida. Para finalizar, de fato, eu quero apresentar minha proposta pedagógica, que é o casamento da Ana Baratinha. Não brigue comigo, viu, professor Diego, mas eu tenho justificativas. Piada interna de quem passou pela qualificação, viu, gente? Aqui eu apresento uma sequência, inclusive essas ilustrações são de uma colega minha do mestrado, Nádia Alves, uma sequência de atividades, né, em que eu proponho que a criança pequena ela tenha contato com elementos do teatro. Ela não vai fazer necessariamente teatro, mas que ela tenha contato com elementos. Por exemplo, a questão de brincar com o cenário, a questão de conhecer outras histórias a partir da referência daqueles personagens. Elas vão produzir sons, elas vão vestir alguns figurinos, né, que na escola é muito comum que a gente chame de fantasia, né, mas tentando buscar essa ideia do figurino, e para que ela faça uma mostra, uma apresentação, se houver necessidade, né, para outra turma, não necessariamente para um público externo, porque a gente imagina que a criança pequena ela não tem essa necessidade, ela está no mundo da fantasia, no mundo da imaginação, e não tem necessariamente essa ideia do teatro tradicional, que é aquele lugar de se ver, tá? Então é isso, minha gente. Aqui tem minhas referências, eu peço desculpas pela pressa, é muita coisa. Eu queria só pontuar uma questão para finalizar, Celso, que é justificar a diferença do texto, né? Porque passamos pela qualificação, houve uma observação ali, eu mudei o texto, tentando buscar principalmente essa ideia do me colocar no lugar da pesquisa, e também esse pensamento do registro histórico, né? De validar o trabalho que eu fiz e faço, que, muito embora ele possa não parecer que está alinhado ao universo das artes, mas o fato dessas memórias, dessas boas memórias que eu tento produzir, né, sempre com um olhar sensível, sempre com um olhar cênico, inclusive, eu acho que para as crianças é muito mais significativo do que necessariamente aquele texto técnico e formal que eu havia apresentado anteriormente. No mais, eu agradeço e aguardo as contribuições de vocês. Obrigado, Marcos.
seguindo o nosso ritual, o professor Diego, que é o participante mais afastado de nós, estamos na Bahia, o professor Diego está em Santa Catarina. Então, professor Diego, o senhor tem o tempo para fazer suas considerações. O tempo é seu. Obrigado, professor Celso. Gente, boa tarde. Boa tarde, Marcos, professor Cajariba, professor Marcos. Prazer em revê-los depois da qualificação. Fui citado 2 vezes, Marcos, estou me achando um carrasco assim, do teu trabalho, olha só. Ok. Bem, agradeço muito a oportunidade de, mais uma vez, né, conversar sobre esse tema, né, uma ampliação até do tema, né, a gente tinha um recorte bastante de educação infantil, agora a gente vê que você traz algumas outras experiências suas, que de fato fizeram, né, nos apresentam outro trabalho, mas muito melhor do que aquele, pode ter certeza disso, assim, né, a gente consegue se aproximar de você, se aproximar da tua experiência, né, eu acho que ela, inclusive a tua experiência de vida, ela se mistura muito melhor ao texto do que o material anterior, que nós tínhamos 2 fragmentos, né? Tínhamos você e uma tentativa de relacionar vários conceitos, enfim. Então, eu acho que está muito melhor organizado e focalizado esse trabalho, né, do que o material que veio para a qualificação. Acho que foi uma ótima escolha de vocês também, né, você e seu orientador, optar por essa noção de autoetnografia no trabalho, né? E daí você poder, a partir dela, entender que isso também é ciência, que isso também pode estar aqui registrado e que, né, a importância que tem as nossas histórias, principalmente no terreno da pedagogia, do teatro, enfim, da prática pedagógica em sala de aula de uma maneira geral, né? Em que nós estamos o tempo todo pesquisando materiais, propostas, tentando entender que turma é essa, que contexto é esse, como que uma coisa que funciona um dia já não funciona outro. Então, eu entendo a sala de aula como um espaço de constante pesquisa, né? Isso fica bastante evidente nas experiências, né, que você compartilha conosco nessa proposta de trabalho. Acho também que as narrativas são muito incríveis, assim, a sua maneira de contar. Você é um ótimo contador de histórias, inclusive tem um ótimo vídeo, né? Assisti todos os vídeos, gostei muito das suas contações de história. E eu termino o teu texto sempre achando que você pode muito mais do que você nos apresentou, assim, né? Você fala muito mais do que você nos escreveu, você, né, quem teve você em sala de aula sabe que você é muito mais inquieto do que as inquietações que você traz no texto. Então, meu desejo é que você siga se inquietando e escrevendo e não achando que, né, que essa experiência pessoal, experiência do professor da educação básica, ele tem algum tipo de inferioridade com qualquer outra pesquisa desenvolvida em outro território. Eu acho que isso é uma grande besteira. Tá bom? Algumas questões que eu trago para vocês pensarem. Depois eu te mando também meus escritos, porque, enfim, é sempre uma seleção de algumas coisas para a gente falar aqui, né? Eu acho que seu texto não corresponde, o seu título não corresponde exatamente ao seu recorte. Eu acho que ele não ajuda na busca pelo seu texto. Então, eu penso que experiências com a primeira infância ou algumas propostas com crianças, depois do 2 pontos, ali, ao invés de educação básica, ajudaria muito mais esse texto a ser localizado e a gente ter desde o início um recorte de onde que você está falando, né? Acho que ficou um genérico, assim, o título que eu acho que não corresponde. Eu revisaria isso, assim como a ideia de dissertação que está ali, né? Dissertação apresentada ao programa, eu acho que tem que dar uma olhada na definição, porque é artigo mais proposta pedagógica, né? Então não é uma dissertação. Então isso está escrito também na abertura do trabalho, né? E algumas questões que vão me pegar, obviamente, estão relacionadas ao território da infância, como você já me conhece. A primeira delas aparece lá na página 10, quando você fala que você vai trabalhar com os pequenos futuros homens e mulheres. Eu falo, não faz isso com a gente, Marcos. Você vai trabalhar com as crianças do presente, são elas hoje, potentes, demarcá-las como existências, né? Então, você não vai trabalhar com o futuro adulto, você vai trabalhar com as crianças, né? Então, é importante. Minha sugestão é tire esses futuros homens e mulheres trabalhando com as crianças e todos os seus atravessamentos, né? Elas estão ainda presentes, estiveram com vocês, estão, né? Então, acho que
ali poderia ser uma substituição, minha sugestão. Assim como você fala da proposta na página 12, você fala que vai apresentar nas suas propostas elementos básicos do teatro, como figurino, cenário e tal. Eu acho que não são elementos básicos do teatro, são alguns elementos do teatro. Até porque cenário e figurino, você faz espetáculo sem cenário e figurino. Eu acho que tudo que a gente consegue fazer sem não é elemento básico, né? São alguns elementos. Então, você pode dizer que na sua proposta pedagógica você traz alguns elementos do teatro, entre eles a possibilidade de trabalhar com figurino, com cenário, né? Com uma possível, né, compartilhamento, né? Ou, né, conclusão, enfim. Só acho que não são elementos básicos, tá? Achei um absurdo toda a passagem que você trata, né, da questão do professor, homem na educação infantil, e, né, e criarem até uma legislação inexistente, um decreto para te impedir. Assim, eu acho que é um momento muito equivocado, assim, né, de uma história que olha dessa maneira. Isso só prova o quanto há uma sexualização, né, da infância, e não uma preocupação com uma educação sexual, por exemplo, que qualquer pessoa pode fazer, né? Mas eu sinto sempre que é uma projeção desses adultos, né, que o tempo todo sexualizam esses corpos, assim, né? Então, enfim, é um absurdo ali. Na página 17, assim como tu colocas uma nota antes sobre gênero, eu penso que tu poderias colocar uma nota sobre concepções de infância. Porque tu falas em algum momento assim, isso combina com a concepção de infância que eu tenho, né? E a gente sabe que existem diferentes concepções de infância, né? E eu não sei qual é a do Marcos, né? Eu posso, assim, tenho indícios que eu digo, ele acredita numa infância brincante, numa infância, né? Mas eu não sei que concepção é essa, né? Então, quando tu usa a diferente concepção, já passa para o teu leitor, para a tua leitora, que existem diferentes concepções. Então, acho que valeria uma nota, assim. Tem um texto de Sarmento que é maravilhoso, que fala sobre diferentes concepções de infância, né? Você pode aí pensar qual é essa que você se afilia, tanto como nota, já que você estava usando algumas dimensões teóricas como nota, quanto dentro do corpo do trabalho. Eu acho que, né, define mais para a gente que infância é essa. Depois, outra coisa que me pegou um pouquinho, quando você fala, né, de tudo aquilo que a gente vivenciou na pandemia, que a gente sabe, né, todo o trabalho que tivemos para adaptar, não só a educação básica, mas o ensino superior também, né, as nossas aulas. E daí você fala que tentamos transpor experiências de escolas privadas, né? Eu penso que você poderia falar um pouco mais sobre como foi essa transposição, mas não diminuir a de vocês, sabe? Que na sequência você bota, mas não tivemos êxito e tal, sabe? O êxito é chegar nas crianças naquele momento, sabe? Então, assim, eu acho que tem que cuidar muito, né? A gente sabe que você mesmo coloca, né, todas as dificuldades de preparar material, editar, enviar, assim. Eu acho que não cabe esse paralelo de melhor e pior, assim, né? São condições sociais, culturais, econômicas bem diversas, assim. Eu acho que foi uma ótima tentativa. Adorei o vídeo da sua amiga lá com o balão e trazendo as lembranças, o seu convidando para matrícula, né? E contando a história. O seu vídeo contando a história é muito bom, com todas as limitações, né? Tem trilha, tem fundo, aparece as páginas, sabe? Então, para que desprezar essa produção, sabe? Eu acho que, assim, pontuar as limitações e desigualdades, que a gente sabe que foi um período que só acentuou tudo isso, mas eu não acho que tenha essa oposição público e privado. Eu lembro que nós oferecemos uma oficina de extensão para crianças e tinha uma menina que era de uma escola privada e ela falou que ela gostava da nossa aula de teatro porque ela era ouvida, porque elas eram impedidas de falar em muitas aulas da escola privada dela. Assim, não pode falar, a professora que faz. Então, assim, o que de fato as crianças estavam precisando nesse momento, sabe? Então, acho que muitos desses materiais, né, dessas propostas foram totalmente a reprodução do que a gente mais detesta de escola, né? Então, assim, eu acho que vocês tiveram várias proposições bem criativas, assim. Adorei a inserção dos QR Codes, eu acho que é um ganho muito legal para o trabalho, né? Sinto falta de fotos, eu acho que para a gente entender o contexto, essa escola que está toda descrita, né?
o drive-in, fiquei morrendo de vontade de ver os personagens, professores, que deve ter imagem, essa acredito. Então, talvez na versão final, se você quiser colocar essas imagens da escola, da sala, da cidade, né? Eu acho que só... E até de você, professor, você, criança, né? Já que a gente está falando de uma alta etnografia, isso também são elementos da tua história que podem aparecer e que, para qualquer pessoa que acessar teu trabalho, fica mais, né, materializada, assim, essa experiência. Eu não entendi exatamente a tua função na escola depois, que você fala assim, vou exercer uma nova função, a de gestão. Mas daí, me parece, pelas atividades que você desenvolve, que você é o professor. Eu fiquei meio confuso, assim, de quem que era exatamente você. Se você quiser depois falar um pouquinho Em melhor que sobre momento isso. você encontrou isso? Não estou lembrando. Página 21. Ah, depois, se você quiser comentar um pouco, você fala assim, eu me desafiei a um novo lugar, a uma nova função, a de gestão. Daí eu fiquei, tá, então ele é o gestor. Mas depois você estava lá, né, brincando e falando de como foi, eu não entendi exatamente que função era essa. Página 21, 22, assim. Lindas passagens, né, da história, dos livros, do Rafael que escreveu, né, eu acho que é a potência desses encontros, das crianças se sentirem ouvidas e acolhidas, né, acho que tem grandes descobertas nesse sentido, né, assim como o triste fim, né, de uma comunidade que não percebe as brincadeiras como um modo primordial de existência das crianças, né, de comunicação, de elaboração delas, das coisas do mundo, né? Enfim. E já me encaminhando, tenho um pouco de dúvidas também sobre os vídeos. Eu não sei exatamente se você tem essa liberação das famílias para ter os vídeos das crianças, né? Como é que é isso? Talvez isso pudesse estar melhor colocado em algum momento da introdução, né? Todos os materiais aqui, tem autorização das famílias, tal, porque, enfim, tem várias crianças que estão ali com o rosto, né? Você diz, não vou botar o nome, né, de um dos vídeos, mas quando a gente clica no vídeo, tá o nome da criança lá, fulano fazendo tal coisa. Depois, opa, já é outro nome aqui. Já revelou pra gente. Então, cuidar um pouco, né, com essa identidade das crianças. A gente sabe que por mais que os adultos, né, autorizem, tem algumas discussões sobre pesquisas com crianças que e quando essa criança, né, tiver maioridade, dizer, meu Deus, fizeram isso comigo, me colocaram no trabalho, né? A gente fica sempre preocupado, mesmo assim, que tem autorização, que ainda assim a gente possa, né, no mínimo possível, né, expor as crianças, rostos, coisas assim, né? Uma sugestão para tu também rever na página 27 a ideia de personagem. Eu não acho que ele criou um personagem ali na caixa, talvez a experimentação de um papel, né, pensando o personagem como um conceito complexo no teatro e uma elaboração complexa dessa figura. Eu acho que talvez a criança experimentou um papel, vivenciou papéis, né, está mais próximo da literatura que fala desse momento. E assim como o Peter Slade, eu acho que tu inverteu a ideia de projetado e pessoal, tá? Porque o projetado são as crianças mais novas que projetam os objetos, né? Elas brincam e depois elas transformam isso em papel no corpo. Então ali tem uma inversão, que você fala que as crianças mais novas têm dificuldade de fazer o projetado. Na verdade, elas têm dificuldade de fazer o jogo pessoal na teoria do Slade, né? Por fim, tenho dúvida se as crianças não têm preocupações que você coloca no momento. Como é bom ser criança, não ter preocupações. Eu acho que elas têm muitas preocupações. A prova disso é que ele estava preocupadíssimo que a areia caía só para baixo. Por que a areia não caía para cima? Né? Então, isso é uma preocupação. A preocupação das crianças está em outro lugar que não é o mesmo das nossas preocupações, né? Que bom que elas não têm que se preocupar com contas, né, ainda, mas tem tantas crianças que têm que se preocupar em comer também, né, em sobreviver, em levar os irmãos para a escola. Então, assim, pensar que preocupações das crianças são essas quando você faz esse paralelo com o adulto, tem todas elas, toda existência tem suas preocupações, assim, né? O exemplo do Victor, né, a preocupação dele o tempo todo, né? Talvez não de um tempo produtivo, como esse tempo adulto, mas um outro tempo. Sobre a proposta pedagógica, faltam os desenhos que não vieram para a gente, estão muito melhores aqui na sua apresentação, tá? Não tem a história, que eu acho que ela poderia estar lá. A famosa história da baratinha. Que história é essa, gente?
cante a música, cantarole a coisa na primeira aula. Cantarolar o quê? Então, acho que pode colocar ali o texto, né? E deixar também já, né? Como, ó, a partir desse texto, eu vou sugerir essas propostas, né? Enfim, é isso, Marcos. Eu tenho para pensar um pouquinho mais junto com o teu trabalho. Eu acho que ele cumpre a função dele enquanto trabalho dentro do Profiartes. E desejo só que você cada vez mais escreva, produza, pense, né, amplie. Né? Quisera muito que esse texto tivesse sido o primeiro, para que a gente pudesse, né, ampliar ainda mais essa versão agora no final. Mas sei de todas as correrias e de todas as cabeçadas que às vezes a gente tem que dar na parede até entender que o melhor está muito mais perto do que a gente imagina. Assim. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Suas contribuições foram excelentes. Obrigado, professor Diego. Eu fiz várias anotações também. A gente vai ter umas conversas depois. E agora, eu queria saber, Marcos, você quer responder alguma coisa agora? Antes da gente passar a palavra para o professor Cláudio Cajaíba. Eu queria só pontuar assim que eu agradeço muitíssimo pelas suas contribuições. Acho que elas realmente melhoram o meu olhar, né? Às vezes quando a gente escreve, né, passa muita coisa, por mais que você compartilhe o texto com algumas pessoas, mas nem sempre esses detalhes eles são percebidos. Mas respondendo a sua pergunta a respeito quando eu ponto sobre a oportunidade, né, de atuar na gestão, é porque eu fui para essa escola com esse intuito de assumir a gestão, né, dali a algum tempo. Mas, enfim, no contexto de Feira Santana, isso seria impossível, porque a complexidade da gestão aqui é muito, muito, né, peculiar. Então, eu preferi realmente ficar na minha zona de conforto, que não é nada confortável. Né? Ser professor também tem suas dificuldades. Mas, enfim, era isso. Acho que cabe talvez uma explicação melhor, uma definição melhor ali a respeito disso. E é isso. Obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, professor Diego. Foi muito generoso. E professor Luiz Cláudio Cajaíba Soares, por favor, a palavra é sua. Sem microfone agora. Não, estamos sem microfone, professor Cláudio. Aconteceu alguma coisa aí. Não. Acho que quando você saiu e voltou, você deve ter clicado somente ouvir e não em microfone. O VNP funciona assim. Estamos no bate-papo. Supostamente ele está habilitado para falar. É bom sair e voltar, professor. Mas esse webinário ele tem esses bugzinhos de vez em quando. Estamos aguardando. O professor Cajaíba está de volta. Pronto. Sou escutado agora? Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Essa plataforma eu gosto muito dela, mas ela é temperamental. Exatamente. Então, pronto. Cheio de personalidade. Obrigado, Celcinho. Eu diria que nós temos aqui um trabalho absolutamente distinto. O Diego já falou disso. E nós temos também, para minha surpresa, um examinador absolutamente distinto, né? Diego me parece duas pessoas, uma da qualificação e outra agora da defesa, porque o entusiasmo dele me contaminou, me contagiou de um modo assim maravilhoso, né? Você percebe o brilho nos olhos, e é exatamente isso, né? Apesar dessa introdução de Marx, que ele tem esses vícios, né? De mal dizer aquilo que traz sucesso para ele, né?
lá, e concordo que o título do trabalho tem que passar por um tratamento da ludicidade, para trazer isso que o trabalho tem, essa dinâmica narrativa, né? E, assim, não é desfavorável. Tudo isso que você viveu, a gente está acostumado a chamar, a xingar, né? É claro que registrar a questão do corte de salário na pandemia, isso é imprescindível, né? Isso são dados absolutamente científicos. Então, o trabalho ganhou uma cientificidade assim, absurda em relação ao que era, né? Porque era um rezar um terço, né, que a gente já escutou, era a reprodução de rezas, e agora não, agora nós temos um contexto, a gente compreende cada autor, cada autora que foi mencionado, né, no trabalho da qualificação, de uma perspectiva absolutamente distinta. Eu me lembro que quando Hans Thies Lehmann veio lançar o livro pós-dramático no Brasil, um livro que ele dizia que não sabia porque tinha tanta repercussão, já havia passado por 17 traduções, né, em 17 línguas diferentes, e de repente ele virou uma estrela no Brasil, né, fazendo incursões no país, viajando o Brasil todo para falar sobre essa. E você quer falar assim? Não. Aí, enquanto ele estava aqui, claro, coincidiu de nós termos uma apresentação do FILT, né, o Festival Latino-Americano de Teatro, que Alonso, né, e Rafael organizava cada ano, e ele parecia, Diego, assim, com esse entusiasmo, quando ele ia assistir as peças, ele dizia, isso que é o pós-dramático, vocês estão me chamando para cá, entendeu? Porque, assim, para eu dizer algo que vocês já fazem, né? E me dando um status que não é meu. E ele, assim, vibrava, ele parecia uma criança, né? Assistindo as coisas que a gente faz, sempre misturada com as nossos traços culturais fortes, né? Assim, teatro na Bahia, né? O teatro latino-americano no Peru, no Chile e tal. E aí ele ficou, assim, e esse entusiasmo de Diego me lembra o entusiasmo de Lema, porque ele estava testemunhando, né, em loco, algo que o trabalho de Marcos nos possibilitou agora. Porque no momento em que a gente lê essas narrativas, né, a gente tem ali uma noção extrema de todos os problemas que nossa educação tem. Né? Isso é um tratado científico de natureza extremamente relevante. Agora sim a gente vai ter um registro, né, de como isso se dá. Né? A gente tem uma... Assim, quando você cita o caso, né, da rejeição da secretaria a um homem trabalhando com ensino, eu fui acompanhar o parto da minha filha e depois quem seria o acompanhante da minha mulher no quarto era eu. Né? Já a surpresa já veio na noite anterior, quando a enfermeira chegou para depilar minha esposa e ela pediu que eu fizesse isso. Ela já se sentiu assim. Ugh. No dia seguinte, quando minha filha veio para o quarto, ela disse assim: a quem é que eu vou explicar? Eu digo, a mim. Por quê? Ah, não, porque a gente dá preferência a uma mãe, a uma sogra, a alguém assim, a uma mulher, a uma amiga, porque eu só vou explicar uma vez. Assim, com aquela má vontade para falar uma coisa muito simples, né? De limpeza, de fralda, o banho amanhã eu vou dar, mas assim, e aquela coisa estigmatizada mesmo, né? Assim, e aí eu entendo exatamente de que lugar você fala, essa questão, né, do papel masculino, né, que em muitos outros lugares isso tem se quebrado, mas que ainda é uma coisa que eu diria mundial, né, essa questão dos papéis, que tem mudado bastante, felizmente. E isso é um dado absolutamente favorável, Marcos. Né? Porque se não fosse isso, os elementos da tua narrativa seria completamente distinta. Sim, continuaria sendo científica, mas aí já tem aquilo que você cita, um problema de pesquisa. Assim, por que é que um
Por que um professor não pode atuar na educação infantil? Essa é uma grande pergunta, né, que o trabalho tem, né? E a narração, ela vem trazer isso com um grau de detalhes impressionante. Quando liga a tua vida, né, isso cria ainda mais sentido, porque, né, a gente pega assim, o fio da meada, né, e ali vai acompanhando de uma forma a se envolver, né? O que não havia antes, o seu trabalho não nos envolvia, né? Ele apresentava algo de um modo, eu diria, muito frio, muito distante, era como se você estivesse tentando esconder tudo que você nos revelou. E eu estou impressionado também com o tempo, né, breve que você fez isso, né, porque não tem tanto tempo da qualificação, né, e chegou um texto absolutamente recheado, né, de precisão, porque é um texto bem escrito, é um texto que tem a cadência, é um texto que cruza o que já estava lá e ganha um dinamismo. É tão alvissareiro, é tão confortante você ler agora, né, o teu recorte, o teu recorte epistemológico, né? Apesar de você usar autores, autoras, assim, tem muita gente já daqui, né? Tem colegas teus que já escreveram um pouco sobre isso, né, na licenciatura em teatro, e apesar dessas ausências, né, a presença que você traz, né, que é uma presença distinta, porque mesmo que você escolhesse citar esses outros colegas, o que é que aconteceria? A tua experiência vai se distinguir muito das demais. Então, soaria também de um modo a reproduzir algo que já foi dito, algo que já foi consagrado, algo que já está lá, né, para leitura e tal. E eu vi, Diego, que lá tem um termo que ele usou, né, para sessão de imagens, mas eu acho que merece, sim, uma menção lá na introdução relacionada, né? Esse trabalho contém QR Codes que vai levar a imagens, vai levar a filmes, né? Chamando a atenção para que todas as imagens aqui estão autorizadas conforme termo de autorização que consta lá no apêndice do trabalho. Precisa, sim, né? Isso é um resguardo. A gente está num momento de repensar a ética da pesquisa, especialmente com humanos e com crianças. Então, né, isso ganha uma dimensão enorme, né? Porque se isso está lá na introdução, e aí o que o Diego fala, no futuro, uma criança vai se deparar com essa imagem dela, ela vai compreender porque ela está ali, né, no contexto, né? Ela não vai se sentir, de algum modo, explorada ou utilizada indevidamente. Então, eu não tenho sugestões, não, mas essas sugestões que o Diego fez, eu acho todas elas muito pertinentes, né, para aprimorar, né, o trabalho que ganhou. Agora, assim, quando a gente entra no site da UDESC para ver os artigos que são produzidos, né, ao longo desses 10 anos de Profiartes, a gente, o que seduz ali é exatamente as descrições, né? Outro dia eu entrei para fazer uma sessão de orientação e eu costumo partir de lá, porque os artigos produzidos pelo Profiartes dão uma dimensão ampla, principalmente porque a gente tem invertido essa situação de trazer a experiência para o primeiro plano, como você fez, Marcos, né? Então, isso dá uma dimensão da produção científica que nós estamos vivendo. Anteontem eu estava lendo uma... Nós somos acusados de serem produtivos. Eu estou nessa... desde que eu assumi a gestão, né, a minha produção bibliográfica caiu assustadoramente, né? E como eu sou credenciado a programas, vai chegar um momento, e um programa número 6, né, vem uma faca no pescoço, e você não está publicando, né? A gente aí cria uns estigmas. Na gestão passada era a bola preta, que chamava, olha, você está bola preta. Né? Isso tem criado uma noção de improdutividade. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, um trabalho dessa natureza, que nos leva a ler, que nos leva a convergir, a convocar pessoas, né?
Diego, Gilmar, Giovanni, Jéssica, Nanda, a gente não tem como registrar isso no Lattes como um item de produtividade. Até tem, né, orientações, participação em banca e tal. Mas essa dimensão, né, do que acontece aqui é considerada, é anulada dentro desse contexto da produtividade. Se você não tiver um artigo publicado na revista 1A da área, sai de baixo, porque você vai ser considerado improdutivo, né? E esses trabalhos do Profiartes, eles têm uma dimensão que mostra o quão produtivo são as pessoas que estão vinculadas a estes programas. Às vezes, e a iniciativa nos primeiros anos, né, de criar revistas publicando esses artigos foi muito bem sucedida, porque trouxe, né, uma forma de dinamizar o pensar, o ensino, né? Quando você cita o seu trajeto aqui, nessa escola aqui, que é desse tamanho, naquela outra, que é dessa natureza, a gente está tendo uma dimensão, ainda que muito, eu diria, recortada, né? De como é a educação brasileira, né? De como é que ela acontece. Então, esse fragmento, ele nos leva a pensar num contexto maior, né? E, então, essa produção, ela é de um impacto impressionante. Enquanto a gente está sendo medido pelo impacto que as citações dos nossos artigos vão nos dar, né? A gente não está sendo medido pelo impacto que uma experiência dessa tem. Nunca, 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 né? Eu postei no grupo essa semana, né, algumas... tem pessoas que têm coragem de se insurgir contra essa tardia, eu diria, deixa eu ver como qualificar, né? Influência, né, do público morra. Então, assim, algumas universidades francesas estão se desligando desse modo de controlar produção e impacto de produtividade, né? E, para minha surpresa, quando eu postei isso, Cleide disse assim, olha, temos que medir o impacto. Então, o impacto de uma experiência como essa, né, ela é como se ela estivesse abaixo da linha que tem que impactar. Um artigo desse, ele vai impactar quem? Né? Depois de produzido, depois de publicado. Né? Assim, quantas vezes Marcos Machado será citado? É isso que estão querendo medir. Mas o que está embaixo, né, não vai ser medido, não será medido, porque não é isso que os índices de produtividade querem de nós. Eles querem, né, que a gente meça nosso impacto pelo número de citações, né, que o nosso artigo mereceu, né, de como isso circulou nacionalmente, internacionalmente, não reconhecendo que o impacto disso, né, ele não começa no momento em que vai para uma publicação de uma revista online. Então, são essas digressões que eu estou fazendo, porque tudo isso me mobiliza, né? E especialmente esse semestre, onde eu estou numa maratona de leituras, defesas de TCCs, e amanhã tem 2 defesas de uma área aqui, né? Na sala, e terá a defesa de doutorado amanhã, tem um outro mestrando defendendo amanhã, e nada disso, e essas experiências, por incrível que pareça, na sexta-feira tem mais duas apresentações de TCCs. Eu estou falando isso porque esses trabalhos que estão chegando até mim, né, começo a sentir que isso está se naturalizando. Essa questão da experiência própria, né, da experiência empírica, dominar em detrimento de... Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma tendência do Profiartes, né? A gente percebe que no Profiartes, Gilmário foi de um Profiartes e agora está num mestrado ou num doutorado acadêmico, né? Ainda assim, continua tratando na linha 1 de pesquisa sobre uma experiência de natureza mais empírica. Porque eu acho que o nosso futuro é isso, né? Assim, a gente não vai conseguir continuar digerindo esses trabalhos que ficam, né, dando voltas em torno
de conceitos já consagrados, de pensamentos já estabelecidos, né? Porque senão não roda, né? A máquina de produzir conhecimento, ela estagna, né? Ela vai ficar lá imparada. Então eu queria, para finalizar, parabenizar, Marcos, porque o fôlego que você tomou, né, e o trabalho que você apresentou é extremamente contraditório ao teu depoimento quando você abre dizendo, né, que não tinha jeito, que você fez porque a gente obrigou. Porque sou um pouco assim, né? Mas é impressionante porque assim o que você trouxe, né? E ver Diego contagiado por isso, para mim foi assim uma experiência incrível, né? Testemunhar isso, né? E como eu já disse a Celso antes da gente entrar na sala, né? Eu considero esse trabalho absolutamente aprovável, né? Por vários aspectos, né? Diego já fez aí já cumpriu esse papel maravilhoso, né, de fazer essas sugestões que vão abrilhantar ainda mais, né, e eu agradeço por essa oportunidade, né, por ter tido contato, porque a educação para crianças nessa idade, nessa parte da infância, além de ser relegada um pouco, né, ela, com a presença masculina, isso dá uma outra dimensão. Né? Então, falar da importância disso no contexto do pensamento acadêmico brasileiro, no pensamento científico brasileiro. O que nós estamos fazendo é produzir ciência, produzir conhecimento. Você ainda cria lá no seu texto, né, algumas insinuações, né, se desculpando, tipo assim, mas não, é isso, entendeu? Assim, não há outro caminho, né? Obrigado. Porque quando você fala, a gente já falou, né, em algum momento lá na qualificação, Marcos, né, esse contexto no qual você se insere, muitas vezes, principalmente no ensino público, ele traz uma realidade muito distinta, né, e essas questões identitárias que estão sendo amplamente discutidas e abraçadas, essas questões antirracistas, né? Isso está como pano de fundo do seu trabalho. Apesar de você não fazer um discurso assumidamente antirracista, né? Isso está lá no contexto, né, do teu trajeto. Então, para além disso tudo, né, são aspectos, tem as questões de gênero que você está discutindo, mesmo sem fazer uma abordagem, né, dessas questões, né, quando você traz isso da discussão na recepção da Secretaria de Educação, dizendo que não vai dar aquele lugar, você está discutindo isso, você está discutindo esses papéis femininos, essas questões. Então, assim, é um trabalho que dá conta, né, de muitas questões de um modo bastante simplificado, eu diria, porque a narração, a descrição, né, contém isso é uma defesa que eu faço, né, dos cursos, né, das teorias da recepção, contém o juízo, porque no momento que você descreve essa situação, ali está o juízo, ali você leva a gente a emitir juízo sobre o que está acontecendo ali, sem julgar, né, apesar de que você faz isso, você julga, né? Então, assim, gostei muito, acho que esse é uma forma, né, de produzir conhecimento muito assertiva e muito bem sucedida. Obrigado. Celso, agora é tu que tá sem microfone. É, Não volta não, tem que sair foi o e entrar mesmo de novo. problema de Cajaíba. Sai e entra de novo, por favor. Enquanto isso, eu agradeço Cajaíba pelas boas contribuições, né? É bom, sempre bom ter o seu olhar atento, né, cuidadoso. Eu lembro que quando você fala da velocidade, né, com que eu escrevi o texto, como que eu, né, realmente eu escrevi um outro texto, né? Eu lembro que eu saí da banca naquele dia, fui escrever as duas primeiras linhas do texto. Então, aquelas duas primeiras linhas que tá lá no texto foram escritas no dia da banca, imediatamente quando eu saí do contato com vocês. E aí o restante eu, enfim, elaborei lá, e por isso algumas coisas falharam, né? Também por conta do tempo. Mas
Acho que você foi assim, o insight mesmo, né, de fortalecer o que Celso já tinha falado, né, em relação à questão de falar da gente, falar da nossa experiência, de fato, e que até então eu estava ignorando, né, de certa maneira, e que quando você aponta isso de maneira enfática, né, eu lembro que eu brinquei assim, rapaz, eu levei uns tapas na cara assim, papá, dos dois, né, um de um jeito, outro do outro, e aí eu digo, opa, peraí, entendi o que é que eu tenho que fazer, bora lá, e vida que segue. É isso, obrigado, professor. Não, Celso. Você tirou o fone? Tira seu fone. Alô, alô. Agora foi. Alô, alô. Então, queria muito agradecer ao professor Cajaíba. É sempre uma aula ouvir. Eu amo suas digressões. Eu acho que cada vez que você faz uma digressão, a gente... Na verdade, essa máquina que você estava falando, né, que a máquina da produção de conhecimento está estagnada, ouvir as suas digressões é uma forma de fazer essa máquina andar, eu acho. Que me coloca para pensar, imagino que coloque Marcos também para pensar, e as pessoas que estão presentes também. Então, é sempre uma aula ouvir você e saber. A forma como você ressaltou esse espírito animado de Diego e meu também, que eu acho que eu fiquei muito mais animado com o trabalho agora. Acho que isso é realmente um banho de ânimo para a gente conseguir. E aquela coisa que eu tinha falado na qualificação e falei em várias sessões de orientação, que a gente precisa desse registro histórico também. Eu acho que daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, 100 anos, a gente vai ter esse trabalho como um registro histórico importante para as pessoas entenderem como foi esse momento do mundo na educação, quer dizer, essa partezinha. Então, criando um novo protocolo, eu gostaria o professor Cajaíba ele já se falou que considera o trabalho aprovado, o professor Diego Pereira se manifesta, considera aprovado o trabalho. Eu tenho 2 ressalvas, a gente vai modificar o título e então eu vou fazer uma leitura, enquanto a gente estava fazendo, então ele é aprovado com alterações, pode ser? Vou fazer. Eu tenho 3 opções. É aprovado. Essa é o sim, porque assim, quando a gente aprova com alterações, são coisas muito mais estruturais. Entendi. Certo? Anteontem eu tive uma aprovação e aí o elenco de mudanças é enorme. Você tem que fazer uma relação, tem que dar prazo para isso, entendeu? E o que foi sugerido me parece que é de natureza muito simples. E Marcos dá conta disso sem pelo grau de comprometimento que ele tem. Então, eu vou ler a ata aqui, que é a ata de sessão pública de defesa do trabalho de conclusão para o mestrado profissional em artes, na área de concentração e ensino das artes, linha de pesquisa abordagens teórico-metodológicas das práticas docentes, atendendo à legislação vigente às 17h01 do dia 12 de dezembro de 2023, nas dependências do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos e a UFBA, através da plataforma webconferência, reuniu-se a banca examinadora formada pelos professores Diego Pereira, da UDESC, Luiz Carlos Cláudio Cajaíba, da UFBA, e presidida pelo professor doutor orientador Celso de Araújo Oliveira Júnior, a fim de arguirem sobre o trabalho de conclusão para o mestrado do estudante Marcos de Souza Machado, intitulado, por enquanto, Experiências estéticas na educação básica, narrativas de um professor em contextos desfavoráveis. Requisito final para obtenção do título de mestre em artes. Aberta a sessão pelo presidente, coube ao mestrando na forma regimental expor o tema do seu trabalho de conclusão, fim do que, dentro do tempo regulamentar, foram apresentadas as arguições pelos membros da banca examinadora. Em seguida, deram-se as explicações que se fizeram necessárias. Em ato contínuo, a banca examinadora reuniu-se reservadamente, abertamente, para proceder à avaliação final conforme os critérios estabelecidos pelo regimento do programa, sendo o trabalho aprovado. Então, nada mais a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da banca examinadora e pelo acadêmico. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, parabenizar a Marcos, eu acho que foi um trabalho... Eu queria fazer uma pequena, antes de passar a palavra para Marcos para finalizar, que é o seguinte, essa é a minha primeira defesa de um orientando de mestrado. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, eu botei isso nas redes sociais, é com muita alegria que essa defesa tenha sido com Marcos, porque acho que, Marcos, a gente tem muitos pontos em comum, a gente foi uma conexão muito imediata, porque a gente já se seguia nas redes sociais antes, a gente já se conhecia
virtualmente, e foi muito bom conhecer o trabalho de Marcos e conhecer mais sobre esse trabalho e sobre essa realidade da educação infantil realizada por um homem. Então, eu estou muito feliz, estou muito, muito emocionado, realmente, assim, e queria agradecer a Marcos pela confiança, principalmente, e pelo carinho com que a gente tem se tratado durante esse tempo todo. Então, Marcos, você pode finalizar, e a gente já encerrou. Então, parabéns. Então, se me permita, né, porque hoje, nos tempos de registro, né, pedir às pessoas que estão na sala, né, para quem estiver disponível, botar a cara no sol, para fazer aquele a gente registro. Fazer uma foto, um registro. Vamos Marcos, lá. Né? Quem quiser, liguem as suas câmeras para a gente mostrar que a defesa de Marcos foi sucesso de público. De qualquer maneira, eu fiz umas... Olha, Cristiano está aí. Obrigado, professor, pela presença. Se alguém tiver no celular, toca na tela para aparecer as opções aí de câmera. Então, Giovanni, Jéssica, Maurício, e Nanda e Tayara. E tinha também Gilmário, que estava aqui e foi embora. Gilmário precisou sair que ele tem compromisso. Mas essa galera aí é de feira. Ó, Gil esteve comigo na noite lá do pijama, ajudou lá o trabalho. Ótimo. Meu colega, meu amigo. Mais alguém vai aparecer? Então, uma coisa só com homem. Temos mulheres presentes, só que elas não... E é mesmo. Coisas só masculinas, são os homens. Questão de gênero aí, gente, embora. A gente fazer um registro. Isso, Tayara. Futura mestra também, depois de amanhã. Então, só para ver. Nanda vai aparecer. Nanda? Sem câmera, Maurício e Nanda. Então, eu vou fazer uma imagem agora. Então, sorriam, fiquem bonitas e bonitos. Pode aparecer, não sei. Pronto. Bora aparecer um seu aqui. Maurício chegou aqui. Ah! Meu Deus! O que é? A surpresa que ele recebeu aí. Ai, gente, que surpresa boa. Foi? Não, porque minha tela travou tudo aqui. Ô, meu nosso sim, então vamos lá agora. Agora sim, estamos... Ah, que linda a foto. Agora ficou lindo. Então, pronto. Muito obrigado. Parabéns, Marcos. Foi uma honra e um prazer. Vai lá. Obrigado. Eu queria imensamente agradecer vocês, né, que participaram da banca. Eu acho que esse rito, né, esse ritual, ele é muito importante, enfim, para o desenvolvimento da pessoa, do pesquisador. Eu acho que o Profartes me ajudou muito. Celso, muitíssimo obrigado. Você é um cara assim, ao mesmo tempo que eu brigava, meu Deus, cadê Celso que sumiu, socorro, mas quando ele aparecia, era um fadinho, uma fada, assim, sabe, de tanta generosidade. Professor Diego, muito obrigado. Não é um carrasco, não és um carrasco. Porque realmente no dia as suas pontuações foram extremamente pertinentes. Eu entendi tudo, concordei com tudo, exceto com a questão da proposta pedagógica, né? Você pontuou que eu sugeriu que eu fizesse alteração da proposta, né? Porque não uma outra coisa, um pouco mais, né? Com essa ideia de quebra de paradigmas. E eu concordo que é necessário. E até falei com o Celso, mas na educação básica, infelizmente, a gente ainda precisa, né, chegar com alguns dedos. Infelizmente, a gente não consegue ainda empurrar o pé na porta, né, para quebrar alguns paradigmas que são necessários, sim, mas é como eu digo sempre, eu tenho participado de alguns eventos recentes, né, principalmente sobre a presença do homem na educação infantil, e eu digo sempre, eu não gosto de levantar essa bandeira eu não levanto, assim, intencionalmente, mas eu levo porque eu sei que ela não tem necessidade, sabe, de eu levantar a bandeira, porque a minha presença, por si só, já é a bandeira. Então, eu acho que o meu trabalho, essa experiência, compartilhar dessa experiência, já é a própria bandeira, já é o bater na porta, né, e dizer, olha, eu estou aqui,
E por isso mesmo que eu insisto, porque infelizmente a gente não tem como fazer de uma outra maneira, né? Eu acho que eu estou entendendo isso agora, né? Depois de alguns anos na educação básica, que é preciso ter cuidado, devagarzinho. A gente ainda vai no tradicional para tentar trazer para o outro lado, para conquistar umas coleguinhas, né? Que ainda precisam. Aí depois a gente, né? Um pouco mais próximo, mais íntimo, a gente consegue fazer algumas pequenas mudanças. E aí, por conta disso, o medo, o receio, de certa maneira, né, de que por conta da mudança tão grande no texto, você pudesse dizer assim, opa, peraí, como assim, né? Tô perdido aqui, aquilo que a gente conversou foi desconsiderado. Não, não foi desconsiderado, mas eu optei por fazer, por ouvir, enfim, né? O que o meu orientador já tinha me pontuado e que eu estava até então ignorando, e eu acho que um orgulho, obviamente, que com um certo receio, mas um orgulho do trabalho que eu acho que ficou bacana, ficou contento. E é isso. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pelas oportunidades, pela generosidade de sempre. E em especial agora, Diego, né? Falando o agradecimento geral para Cajaíba também, que é outro fofo, mas para Diego, que abre as portas, né? Sempre que pode, né? Do ponto de vista da pesquisa, da academia. Sempre muito carinhoso também comigo. Já, você sabe que você, né, mora no nosso coração e, como sempre, é um olhar muito, muito, muito cuidadoso com a gente. Muito obrigado, gente. E aí, lamento, mas tem um mestre mais aí, um filho de família pobre, mas que está aqui para bagunçar um pouquinho dentro do possível, tá bom? Obrigado, boa noite! Boa noite, gente.